Bom, olá a todos, nós estamos iniciando mais um Fórum Internacional de Ideias e dessa vez com uma conexão entre Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil, Hangzhou, na República Popular da China e, excepcionalmente, não em Ouro Preto, mas em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A nossa convidada hoje é a professora Janaína Cardoso de Mello, ela é doutora em História Social pela UFRJ, tem um pós-doutorado em Estudos Culturais também pela UFRJ e é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Juntamente para acompanhar a fala da professora Janaína, nós temos o professor José Medeiros da Silva, doutor em Ciência Política, professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na República Popular da China, na cidade de Hangzhou. E eu, Antônio Marcelo Jackson, doutor em Ciência Política também, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, para acompanhar e mediando essa nossa conversa. O tema é sobre yoga, Mahabharata e Índia, né, essas relações culturais, essas relações que também passam pela historiografia, e eu vou de imediato passar a palavra, já agradecendo mais uma vez, à professora Janaína Cardoso de Mello, pela gentileza, pela cessão do tempo e por estar participando do nosso Fórum Internacional de Ideias. Professora Janaína, muito obrigado pela sua participação. José Medeiros, muito obrigado também. De imediato, Janaína, passo a palavra para você. É toda sua. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Reencontrando o Marcelo, meu antigo colega de turma, de formação em História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Conhecer o professor José Medeiros, lá do outro lado, né, da geografia, e é muito bom que a tecnologia favoreça esses encontros, né, e reencontros, e que a gente possa realmente ter uma manhã aqui de diálogo, de conversa, e falar um pouquinho sobre o yoga e como ele pode trazer benefícios para a gente e como ele está sendo reconhecido enquanto patrimônio, né, imaterial, e toda essa chancela, né, dos organismos que tratam disso. Então, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês, fazendo essas trocas. Bom, Janaína, por favor, então, a palavra é inteiramente sua, você pode fazer a sua explanação. Na sequência, o professor José Medeiros tece os comentários e logo a seguir eu também faço os meus, e aí retornamos a palavra a você. Por favor, fique à vontade. Bom, na verdade, há mais ou menos uns 8 anos, né, quando eu vim para a Universidade Federal de Sergipe, eu comecei a trabalhar com a questão do patrimônio cultural, da história do patrimônio cultural, da museologia, então fui me enveredando por esses caminhos. E há 2 anos, dentro do Departamento de História aqui da UFES, eu sou a professora titular da cadeira de História e Patrimônio Cultural. Então, são turmas que frequentam essa disciplina todos os primeiros períodos, né? Essas turmas fazem parte não só de aulas teóricas, mas aulas práticas também, e a gente tem ampliado muito o horizonte para trabalhar não apenas a realidade sergipana, a realidade de Brasil, mas trabalhar também essa concepção de patrimônio imaterial, e as cartas patrimoniais da Unesco, a presença desses órgãos de regulamentação e os próprios conflitos, as tensões, né? A gente tem as políticas públicas em torno disso, as noções de governança, de participação das populações dentro dessas concepções, dessas construções culturais que são justamente, envolvem a chancela do patrimônio, né? Principalmente a ideia de patrimônio da humanidade, né? Aqui em Sergipe, nós passamos por essa situação com a Praça São Francisco, em São Cristóvão, né? Uma cidade colonial, que tem todo um chamariz nesse sentido, e a gente vivencia muito de perto ainda as próprias pressões da Unesco, mesmo anos depois dessa chancela, justamente do cuidado, da manutenção, mas ao mesmo tempo da falta de estrutura, da falta de investimento, de financiamento, né?
E a gente, ao olhar para outras realidades, principalmente para o Oriente, ver como eles lidam com esses processos também, eu acredito que a gente também tem muito a aprender, né? E daí, né, dessas discussões, dessas trocas com os meus alunos, saiu a ideia justamente de começar a trabalhar essas perspectivas no Oriente e no Yoga, que é algo que já vem me interessando há muito tempo, o budismo, a prática do yoga, algo que já vem me seduzindo um pouco. E dentro dessa ideia, surgiu um evento que é organizado por algumas universidades aqui brasileiras, que era um evento sobre o Oriente, né? Um simpósio internacional sobre o Oriente, organizado pela Unespar, são universidades do Paraná, estaduais, em parceria com a UERJ e com outras, né? E eu acabei me animando a escrever um texto sobre essa relação do patrimônio, que eu já vim estudando, das cartas patrimoniais, o yoga, né, e todo o processo de reconhecimento da Unesco que foi feito a partir de 2016. Né? E esse texto acabou sendo disponibilizado online, né? Recebeu comentários, foi muito bacana o feedback, porque eu pude trocar ideias com outras pessoas de outras partes do país, né? E o texto acabou sendo mais tarde publicado num livro eletrônico, né, num e-book organizado pelo André Bueno, pela Dulcele Etacheski, pelo Everton Crema e pelo José Maria Neto, né, chamado Vários Orientes, publicado no Rio de Janeiro, em União da Vitória, pelas edições Sobre Ontens, né, do Lápis, do Laboratório de Pesquisa Histórica, né, em 2017. Então, esse livro, que reúne outros textos sobre o Oriente também, né, ele foi disponibilizado online, então hoje as pessoas conseguem baixá-lo gratuitamente, e foi uma iniciativa muito bacana, e ele tem rendido frutos no sentido de fazer com que outras pessoas passem a discutir essa perspectiva, né, de pensar essa ideia do Mahabharata, de pensar essa ideia dos Vedas, de pensar essa tradição que nos parece, às vezes, tão distante, né, mas que, em suma, em síntese, né, a gente pode dizer que envolve muita questão da sensação ou da busca da sensação de paz, da liberação do sofrimento, e como a gente anda nessa pós-modernidade, no momento de muita correria, muito estresse, muitas preocupações com o cotidiano econômico, político, então, muito para além da própria religiosidade, a ideia de uma espiritualidade ou de uma busca por um refúgio, né, que nos faça justamente liberar um pouco a mente e trabalhar melhor o nosso corpo, o nosso espírito, para justamente conseguir uma renovação, uma ressignificação de nós mesmos enquanto seres humanos. Eu acho que tem sido uma busca muito constante nesses últimos tempos, né? E esse reconhecimento do yoga, que é uma tradição ancestral, né, faz com que a gente tenha justamente um outro olhar, um olhar ainda muito mais valorativo sobre essas práticas e sobre essas trocas, né? O yoga aqui no Brasil, ele cresceu muito, né? Hoje em quase todas as territorialidades a gente encontra essa prática, a gente encontra os praticantes, né? Os livros, as publicações são muito variadas também, mas, ao mesmo tempo, a própria questão da historiografia sobre a Índia, ela ainda é um pouco desconhecida nas universidades. Na minha própria instituição, né, os alunos não tratam de Índia, de Oriente, com uma profundidade maior, né? Eles vêm muito rapidamente nas disciplinas de história antiga, mas é muito rapidamente por conta do grande volume de outras informações que eles têm que dar conta, né? E eu acredito que eles acabam perdendo muito nesse sentido, né? E aí, justamente, essa disciplina minha, que é de História e Patrimônio Cultural, tenta fazer um pouco essas ligações, né? E levá-los para esse outro lugar, esse lugar fora do lugar comum,
da história ou da historiografia que está dentro dos conteúdos programáticos e fazer essa discussão, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado muito também e que às vezes entra como ponto de reflexão é se, por exemplo, essa questão da Unesco chancelar a valorização, o reconhecimento, né, do yoga como patrimônio imaterial, se não seria uma nova colonialidade, se não seria uma tentativa de sujeição ou de determinação pelo Ocidente sobre o Oriente. E uma coisa interessante que a gente nota é justamente um processo contrário, de subversão das próprias determinações da Unesco, né, no sentido de que as comunidades do Oriente, elas têm pressionado, têm feito muitas demandas nos últimos 5 anos, mais ou menos, né, justamente de mudança dos critérios de seleção e de atribuição da chancela de patrimônio imaterial da humanidade, né, tanto imaterial quanto material também. Então, o Japão tem sido muito ativo nessa perspectiva, a Índia, né, a quantidade de patrimônios que tem sido submetidos, as solicitações, os processos têm vindo do próprio Oriente, né, para a Unesco, e tem feito com que os avaliadores da Unesco tenham que reelaborar e recriar, e mesmo quebrar os próprios paradigmas de análise, né, que eram anteriormente os padrões ocidentais. Né? Então, isso é fantástico, porque isso faz com que haja, num primeiro momento, um incômodo, né, da Unesco, que tem que sair do seu lugar de conforto, do conhecido, e tem que aceitar esse novo desconhecido como um conhecimento de valor e que contribui para a criação de novos critérios de avaliação, de novos critérios de valoração, que não são mais os do Ocidente, agora são o do Oriente, e colocam-se em pé de igualdade. Né? Então, acredito que a gente acaba saindo daquele padrão de hierarquização, de achar que tudo que é patrimônio imaterial ou material está no Ocidente e tem uma visibilidade e um alcance, um poder de discurso político por conta disso também, e a gente tem o Oriente com uma força muito grande, né, e justamente determinando os parâmetros disso também. Então, é muito interessante ver como a Índia, Japão, a própria China se colocam não como sujeitos da Unesco, mas como protagonistas da própria patrimonialização que eles querem dos espaços que são escolhidos por eles. Então, isso aqui é muito interessante. Quando você fala de patrimônio imaterial, isso é muito mais importante ainda, porque é a comunidade que precisa dar essa valorização, se sentir referenciada, sentir a sua identidade vinculada àquela prática, né? E então a gente vê isso muito forte, né? Então não é só uma questão também de gestores políticos, é uma questão que envolve as associações, as comunidades. Então, na questão do yoga, a gente vê as associações de prática do yoga, né, se reunindo e definindo essas solicitações. Então, isso traz essa outra perspectiva dessa ideia de governança, né, mais horizontalizada, né, onde se pauta não mais essa ideia de cima para baixo da Unesco, escolhendo o que ela quer patrimonializar. Né? E aqui no Brasil, a gente tem visto muito isso também na última década, né, que é justamente não mais o domínio do IPHAN, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente tem visto as comunidades questionando o próprio IPHAN, renegando muitas das coisas que, às vezes, o IPHAN determina como patrimônio, e a própria comunidade dizendo, não, somos nós que vamos definir o que é patrimônio, o que é o nosso patrimônio, e o que nós queremos que patrimonialize. Né? Então, isso também faz com que os próprios jogos de poder se alterem. Né? Então, novas dinâmicas são criadas dentro dessa relação. E acho que é isso para começar, senão falo muito. Fantástico, Janaína. Olha, a quantidade de informações é brutal aqui, é tremenda. E é incrível, porque vários assuntos que você está colocando
O professor José Medeiros, brasileiro, que está na China há muitos anos e atua na China, é um professor na China, também passa por isso, até porque Hangzhou é uma cidade também que também tem patrimônio da humanidade, se eu não me engano. Então, por favor, José Medeiros, agora a palavra é sua com os seus comentários. Fique à vontade. Em primeiro lugar, realmente um prazer estar neste fórum, né, no 5º Fórum Internacional de Ideias, o primeiro de 2018. Em março do ano passado começamos o projeto, não é, professor? Nós fizemos o primeiro ensaio e continuamos o projeto, e agora contando com a presença da doutora Janaína, que muito nos honra, porque compartilha reflexões novas dentro da nossa perspectiva, já que esse conhecimento, ele é um conhecimento também em construção, né? A professora destacou muitos, nessa apresentação inicial, alguns aspectos me chamou a atenção, não para comentar, mas assim, que vai gerar dentro de mim uma reflexão contínua até. Primeiro, essa questão dos jogos de poder e da definição do que é relevante para o ser e para uma comunidade, né? O que é histórico? Essa é uma reflexão profundíssima que precisamos fazer. Nesse aspecto, eu tenho percebido que a grande tarefa do povo brasileiro é se incluir e se apropriar da história, sendo ele parte. Porque se isso não for feito, se você não entrar na história como sujeito relevante, achar sempre que o outro é relevante, você sempre vai ficar de fora da história. Então você vai ser contado como algo abstrato, e não um ser concreto que veio, que passou e que deixou marcas, né? E continuando essa reflexão, no caso dos conhecimentos adquiridos ou das práticas culturais consolidadas e que são transmitidas pelo povo ou por um conjunto grande de pessoas, de geração a geração, como, por exemplo, a yoga ou o tai chi, aqui na China, né? Ou outras práticas no Brasil, algumas danças, etc. No momento que a população percebe que isto é um valor muito maior do que a sua relação como indivíduo, mas da sua relação como algo herdado, como uma herança, algo que chegou até esse indivíduo, que o usa, que o pratica, direto ou indiretamente, ou se não pratica, não é um praticante, mas às vezes é um observador, é uma pessoa que se deleita, né, nesse processo de relação com determinadas artes, e a partir daí você começar a gerar um processo de consciência de que isto é importante. Eu penso que é isso que a professora traz na reflexão dela, transformando, inclusive, em cadeira de ensino na universidade. E claro, que pautando, né, porque a universidade é justamente esse espaço aonde deve-se produzir um conhecimento para ser socializado e ampliado, para que um conjunto maior da sociedade o continue, ou valorize, né? Ou perceba que ele já é valioso, mas às vezes não percebe, não percebe enquanto reflexão, e na universidade, ao fazer essa reflexão, destaca e enfatiza que aquilo sim é relevante. Então, a professora, ao abrir uma disciplina para a prática, para essas reflexões, né, com os alunos, eu penso que é um passo importante que eu gostaria de destacar nesses meus comentários. Segundo ponto é que a universidade brasileira, ou os pensadores brasileiros, na universidade ou não, mas
No geral, os pensadores passam pelas universidades, direto ou indiretamente. Ela esqueceu o Oriente. O Oriente foi esquecido. E quando você pensa a humanidade, mais da metade da humanidade se concentra no Oriente. Você pega uma Índia, já com quase 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 100 para frente, só aí você tem 2/3, minha matemática está ruim, mas dos 7 bilhões, né, você já tem você já tem quase 40%. E eu não estou nem pegando aqui, por exemplo, a Indonésia, que também vai ter 260 milhões, você tem ali um Bangladesh, que já vai passar os 200 milhões, o Afeganistão, que está ali também, já está perto disso, ou seja, são grandes populações. E esse discurso de humanidade, que não considera o todo, ele é um discurso incompleto. Por que eu seleciono tal conteúdo para ser ensinado? Por que eu seleciono uma parte do mundo e não outra? Eu penso que é isso que a professora está colocando para nós refletir. Eu, pelo menos, captei dessa maneira, depois ela nos confirma aí se a gente não entendeu bem, mas eu penso que foi nessa linha que a professora colocou também a questão dos novos critérios de valoração. Que justamente vem disso. Por que isso meu não é importante para ser valorado? E claro que uma Unesco, quando chancela um conhecimento e o aprova, esse conhecimento ele passa a ter uma dimensão mundial mesmo. É quase como uma sinalização para os outros povos da relevância daquele conhecimento para o conjunto da humanidade e ao ser indicado, os outros povos deveriam, os outros países, até como política pública, política das universidades, começar a estudar aqueles conteúdos e disseminá-los, né, para que nós nos apropriemos desses conhecimentos, enfim, dessas práticas, no nosso cotidiano humano, naquele grupo humano, ou naquele país no qual nós fazemos parte. Eu penso que esse aspecto também, pensando o Brasil, é muito relevante, porque o Brasil, ele é talvez hoje a nação, o povo, com mais possibilidade de concretizar em si a humanidade na sua totalidade. E, por exemplo, todo esse conhecimento da Índia, uma tradição legada por um Gandhi, uma tradição legada por uma yoga, né? Imagine o benefício humano de saúde, de cultura, que será para o nosso povo, caso essa prática seja ampliada, percebida e ampliada. Nós nos universalizaremos mais, ou seja, nós nos completaremos mais como isso que o Brasil precisa ser, que essa parte que abraça um todo, né? Esse todo melhor produzido por humanos em diversas partes do mundo. E agora, mais do que nunca, o Brasil está precisando perceber isso, né? Para que não fique aprisionado por coisas aí tão pequenas, já que a nossa missão pode ser tão grande. Aqui na China, nós temos, eu não vou falar, hoje não é o tema, mas nós temos uma política de governo, de Estado, não é nem de governo, muito profunda, muito bem desenvolvida e muito clara em relação à história e à preservação da memória e dos patrimônios culturais. É tanto que a China pode observar na Unesco que ela tem sido cada vez mais atuante para que o seu patrimônio seja percebido pelos outros povos. O próprio presidente Xi Jinping esteve em 2014,
eu acho, esteve na sede da Unesco, fez um discurso muito especial. É difícil um presidente assim ir na própria sede da Unesco, né? Nós sabemos, e ali foi uma sinalização. E olha que interessante agora, porque recentemente os Estados Unidos e Israel deixaram a Unesco, se retiraram da Unesco. Também é algo para nós começarmos a pensar, né, qual o significado disso. Enfim, mas eu estou realmente feliz de estar participando deste fórum e ouvindo a professora trazendo essas reflexões. Significa que, no Brasil, isso me deixa mais feliz pelo seguinte, porque eu fico tranquilo ao perceber que as sementes estão sendo lançadas. Existem pessoas no nosso país que já perceberam a relevância disso e já estão a semear e a propagar essas sementes. É isso, e parabéns, professora. Bom, José, obrigado pelas palavras aí. Janaína, eu deixo agora a seu critério até para dar continuidade. Você quer comentar em cima da fala do professor José? Quer esperar o meu comentário e comentar tudo junto? A escolha é inteiramente sua. É só fazer uma colocação, né, também a respeito dessas questões que a gente, né, está tratando, só para chamar a atenção que o pessoal, quando trabalha com as cartas patrimoniais, né, as pessoas ressaltam muito no início do século XX, né, as cartas de Atenas ou as cartas de Paris. E as pessoas esquecem que o terceiro documento, que é um documento extremamente importante para pensar o patrimônio dentro dessa perspectiva da humanidade, dentro dessa perspectiva mundial, ele foi organizado justamente em Nova Delhi, né, que é a recomendação para princípios internacionais de pesquisas arqueológicas, né, que foi realizada durante uma conferência da Unesco na nona sessão. E a partir dali se discutiu justamente a problemática do patrimônio arqueológico, das criações de coleções, das ações educativas que deveria se pensar justamente o Oriente, que estava servindo muito aos estudos de arqueólogos, pesquisadores do Ocidente, mas que justamente tinham uma atitude de levar esse material para o Ocidente, para os museus ocidentais, e não necessariamente fazer um trabalho de valorização no local aonde estava sendo feita as escavações arqueológicas, onde estava feito todo o trabalho de prospecção, né? E isso hoje culmina, a gente está no momento, no século XXI, com várias manifestações dos povos, dos países que tiveram o seu patrimônio, né, nesse processo de esbulho, né, de captação irregular, né? Então, vários países têm justamente pressionado os grandes museus, os British Museum, né, o próprio Louvre, a devolução dessas peças, né? Porque se colocam na condição de que eles são os verdadeiros donos e estão atuando nesse sentido de exigir a repatriação desses bens, né? E a gestão desses bens. Então, é algo que também se coloca dentro dessa nova agenda, né, de discussões que não são só culturais, são discussões políticas também, porque a gente sabe que a detenção desses patrimônios, principalmente esse patrimônio do Oriente, tem feito com que muitas pessoas, muitas vezes, deixem de realizar o próprio fluxo turístico para o Oriente e prefiram ir no Louvre, em Paris, prefiram ir para Londres, no British Museum, para visitar as pirâmides que estão lá, né, as ânforas, enfim, todo o material que foi coletado e que rende, de todas as formas, vários ganhos financeiros para esses países ocidentais que são os guardiões oficiais desse material. Né? Então, a gente tem os ingressos, né, dos museus em volumosas quantias, a própria questão da permanência desses turistas, da circulação, alimentação, hospedagem, e a gente vê, por outro lado, o Oriente, que forneceu, né,
entre aspas, esse material, não recebendo absolutamente nada, nem 10%, né, de todo esse ganho que fica nesses países outros, né, do Ocidente. Então, essa consciência, e que tem também trazido essa reflexão também para os países da África, que tem também feito essas exigências, a Portugal, né, a outros países também que participaram desse processo de colonialismo, de imperialismo, enfim, tem feito com que uma outra percepção do patrimônio, da guarda, da salvaguarda e da gestão do patrimônio também tenha sido colocado em questão, em xeque. Então, é muito interessante a gente ver essa contestação desses espaços de guarda, né? E principalmente essa contestação vindo, mais uma vez eu digo, não só dos representantes oficiais, né? Presidentes, primeiros ministros, enfim, mas também da população civil organizada. Então, isso para mim é muito bacana, né? Essa consciência que, mais uma vez eu digo, é cultural, mas ela é também eminentemente política, né? Não, com certeza, Janaína. E aí, pegando gancho na sua fala e nos comentários do José Medeiros, e aproveitando até para fazer uma correção, eu sou péssimo em pronúncias, né? E eu apresentei logo no início, ao invés de falar Mahabharata, eu falei Mahabharata. Né? Eu sempre sou péssimo. Pô, basta dizer, o José já me corrigiu da cidade de Hangzhou, né? Eu estou apanhando para aprender a pronúncia certa. Ele já até ameaçou algumas vezes a permanência dele do grupo. Agora você falou certo. Agora você falou certo. Hangzhou, tá vendo? Tá vendo? Sim, mas eu estou chegando lá. A ideia o Darwin tinha lá suas razões, né? A ideia de evolucionismo e tal. A gente evolui também. Bom, mas aí, pegando a carona na fala, da sua fala, Janaína, na fala do José Medeiros, né? Queria pegar pelo final dessa questão que você está chamando da gestão dos bens, né? Dos países em outros lugares, né? É uma discussão que realmente é interessantíssima, né? É você pensar nesse debate. E eu me recordo, por exemplo, eu não preciso ir no Louvre, não. Eu vou lembrar aqui do Museu Nacional da UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro, que detém a maior quantidade de peças do Egito fora do Egito, né? As pessoas não sabem disso, né? O lugar que mais você tem peças egípcias no mundo, depois do Museu do Cairo, é o Museu Nacional da UFRJ. E eu me recordo de alguns anos atrás, o governo egípcio até teceu uma crítica muito séria a respeito da guarda desses bens, que estava sendo feita da pior maneira possível, e a fala foi mais ou menos bem direta. Olha, se vocês não têm condições de guardar de maneira correta, nos devolva, por favor. Né? Pelo menos isso, né? já que vocês não têm condições. Quer dizer, é uma coisa muito grave isso. Agora, isso apenas para citar. Mas voltando na fala primeira da sua, Janaína, quando você fala das ações da Unesco, né, de lidar com o patrimônio cultural, aonde num primeiro momento as pessoas até podiam estar entendendo como uma espécie de nova colonização, eu me lembrei de forma direta, né, de um livro que você e eu lemos, né, lá na nossa graduação, que foi o Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Edward Said. O Edward Said, aí novamente a minha pronúncia é péssima. E esse livro me marcou muito a minha formação, porque o que ele colocava, né? O que aquele historiador colocava logo de tacada, e na essência do seu argumento? Que quando você fala primeiro de Oriente, a própria palavra Oriente já define um espaço que você está dizendo que ele é o outro, né? Então, você é o centro e o outro, quem não é você é outro, né? E esse outro resolve se denominar como Oriente, né? E que esse Oriente, né, a Índia, a China, o Japão, toda a Ásia, né, e até incluindo parte da própria África, né, nesse sentido ideológico do termo, não no sentido geográfico do termo, ele foi primeiro inventado no discurso, né? É interessantíssimo esse trabalho do Edward Said, porque ele coloca isso, quer dizer, e isso me impactou muito, né? E eu fico pensando nessa questão desses discursos, porque, e pegando um pouco agora carona na fala do José Medeiros, aonde todo discurso, ele é, antes de qualquer coisa, um discurso político, né?
E essa lembrança, né, dessa crise recente de Estados Unidos e Israel com a Unesco, me parece que isso é bastante sintomático nesse sentido. Ou seja, no momento em que você tem inúmeras sociedades do assim chamado Oriente reivindicando que seus valores culturais se transformem em patrimônio da humanidade, patrimônio imaterial, e suas construções como patrimônio material dessa mesma humanidade, e na medida em que esses itens passam a ser de uma quantidade gigantesca, ou seja, o espaço passa a ser ocupado, aí uma bela hora o governo norte-americano e o governo israelense resolvem criticar que a Unesco não está se comportando muito bem e resolve se retirar da Unesco. Ora, por favor, isso aí é uma coisa, no mínimo, digamos assim, para dizer pouco, né? No mínimo esquisita, né? Porque aí nós temos uma ação que ela é real, quer dizer, você retira, né, o financiamento que você fornece para aquele órgão, né? Aquele órgão precisa do dinheiro, querendo ou não. Mas, por outro lado, o que você está dizendo aí, né? Está dizendo, olha, agora eu não estou gostando mais da brincadeira, né? Agora, enquanto a brincadeira era só para o meu lado, eu estava achando bonitinha. Agora, como essa brincadeira está envolvendo mais gente e outras pessoas estão tendo um valor que não possuíam antes, no caso de Israel, numa relação direta com os povos árabes, no caso dos Estados Unidos, aí é só tentando entender a mente do senhor Donald Trump, né? Que é um caso à parte, que acho que a psiquiatria pode explicar muito bem, fica realmente, no mínimo, curioso, né, esse tipo de comportamento desses países, né? Então, esse é o primeiro comentário, né? Quer dizer, ou seja, voltando no livro do Eduardo Said, é como se aquele Oriente passasse a não ser mais uma invenção do Ocidente, né? Essa é que é a parte interessante, quer dizer, na hora que o Oriente deixa de ser uma invenção do Ocidente, esse Ocidente já não tem mais interesse nesse Oriente. Né? Eu não quero mais fazer parte da brincadeira, né? Isso no mínimo, sintomático aí. Você está, por meio das suas atitudes, você está denunciando todo um discurso que já não se sustenta mais, né? Esse em primeiro lugar. E de novo, aí voltando na tua fala lá, na primeira, quando isso fica mais claro ainda, quando essa ideia aqui eu resolvi traduzir como o bom patrimônio, né? O que seria um bom patrimônio cultural? Aquele que é do Ocidente, né? É uma coisa assim que aí as pessoas lógico, isso já foi perdido já há algum tempo, e evidentemente esse Ocidente começa a reagir, né? Ele está perdendo o controle. E, aliás, em termos geopolíticos, né, todos nós sabemos, né, a própria situação, a condição atual da China no mundo, né? Quer dizer, eu não sei se essas reações todas também não estão nesse sentido, né? Até que ponto o crescimento da China, um crescimento que o Japão já havia feito um grande balão de ensaio há tempos atrás, já dominando boa parte dos mercados mundiais, e agora vem a China e fala, olha, acabou, né? O mundo agora, o centro do mundo não está mais no Oceano Atlântico, né? Essa que é a grande verdade. E aí as pessoas estão estão reagindo da forma mais intempestiva possível, né? Quer dizer, isso fica evidente nesse tipo de comportamento, né? É muito estranho. Agora, por fim, para devolver a palavra a você, Janaína, e aí é uma coisa que eu vou querer, eu estou acrescentando à nossa conversa, é que, curiosamente, e aí uma coisa que você falou e o José Medeiros insistiu bastante, a ideia das próprias comunidades começarem a se autovalorizar, e o trabalho que você realiza como professora na Universidade Federal de Sergipe, e que o José Medeiros destacou de forma muito precisa, quando isso vira uma disciplina universitária, né? Isso é uma coisa extraordinária, isso é importantíssimo, né? Eu fico pensando no uso da tecnologia por essas comunidades, né? É curioso que essa tecnologia que foi criada num primeiro momento, até mesmo como forma como ferramenta de controle, sejamos sinceros, né? Quer dizer, na medida que você cria uma tecnologia e diz que todos devem usar, o mundo só vai funcionar por meio dessa tecnologia, o que você está dizendo? Você está dizendo que quem detém a tecnologia está controlando, tá? No mínimo, né? Para começar a conversar. O curioso é que essas mesmas comunidades, que em tese estariam reféns desse processo, elas passam a lançar mão dessa tecnologia e começam a se valorizar independentemente do status quo do sistema.
né? Independentemente se a política pública, num primeiro momento, dá ou não conta daquela demanda, né? Vou dar um exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Existe uma dança e um canto chamado jongo, né? Que ele é de origem matriz africana, das comunidades banto, que tem como localização geográfica Angola e Moçambique, fundamentalmente, e que ocuparam de forma maciça as regiões de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? Uma partezinha, um pouco da Bahia, um pouco do Nordeste, mas no que hoje nós chamamos de Sudeste do Brasil, é onde maciçamente o banto tem presença. E na cidade do Rio de Janeiro, 2 lugares são lugares por excelência do jongo, que é essa dança e canto da cultura banto, que são a região de Madureira, no Morro da Serrinha, e na região do Morro do Salgueiro, na chamada Grande Tijuca, né? E no Morro da Serrinha foi criada há um tempo atrás a Casa do Jongo. Eu estou citando tudo isso para a gente chegar na questão da tecnologia. E a Casa do Jongo, ela recebia financiamento, dinheiro da Prefeitura do Rio. A atual Prefeitura do Rio está comandada por um prefeito claramente vinculado a elementos religiosos, tá? De sua fé evangélica, e que deixa claro suas preferências e suas contrariedades em relação a qualquer outra coisa que não seja ligada à religião evangélica. E o que ele fez, então? Colocando motivos completamente torpes, ele retirou o financiamento da Casa do Jongo, né? Então, a Casa do Jongo, lá em Madureira, no Morro da Serrinha, ela está sem o recurso para poder sobreviver. Bom, até aí, em qualquer outra época da história da humanidade, isso ela simplesmente definharia e ninguém ficaria sabendo, ou quando soubesse, já seria apenas uma ruína, tá? Ora, só que a Casa do Jongo, ela tem página no Facebook, ela tem canal no YouTube, ela tem, enfim, toda uma série de recursos que, na hora, para usar uma expressão bem carioca, eles botaram a boca no trombone, né? Eles começaram a criticar isso e estão recebendo apoio de várias pessoas, tá? Então, é interessante, né, como é que essa questão cultural, hoje em dia, ela também está se lançando mão desses recursos da tecnologia para sobreviver e para se impor, né? Isso é um dado que me chama muita atenção, e aí é a hora que a tecnologia ela é muito bem-vinda. Quer dizer, se ela foi criada originalmente para controlar, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, a gente acaba tendo acesso a um conjunto gigantesco de informações das mais variadas possíveis, daquelas pessoas que, em tese, o status quo das políticas públicas dominantes, no caso da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então, sendo comandada por um evangélico, eles seriam simplesmente excluídas, né? Então, eu acho interessantíssimo esse tipo de situação, é uma novidade, aí é uma novidade, não sei se caberia na sua disciplina, Janaína, um debate sobre isso, né? Com os seus alunos aí na Universidade Federal de Sergipe, mas isso me chama muita atenção, né? Então, quer dizer, fechando para devolver a palavra a você, essa ideia da nova colonização, que seria ou não, e acabou que não se realizou, felizmente, essa lembrança muito dentro do livro do Eduardo Said, Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, e essa atitude agora de países como Estados Unidos e Israel, na medida em que, quando você tem o chamado Oriente se fortalecendo mais e mais na sua cultura, perdão, nos seus valores, eles vão e retiram o apoio e o financiamento da Unesco, né? Isso é, no mínimo, sintomático. E, dito isso, eu devolvo a palavra a você, minha querida amiga. Ok. Então, só para a gente ter uma ideia, que eu coloco também no artigo, né? Em 2011, a gente tinha 213 elementos que foram inscritos justamente para receberem a chancela de Patrimônio Imaterial da Humanidade, né? E 96 justamente eram provenientes da Ásia e do Pacífico. Então, quer dizer, quase metade deles, né, derrubava, né, essa ideia da centralidade ou da maioria do Ocidente dentro dessas reivindicações, né? Dentre as 90 tradições que possuem hoje o selo de Patrimônio Imaterial da Humanidade, 26, né, estão localizadas na Ásia e no Pacífico. E isso são cômputos de 2011. Então, atualizando hoje isso, com certeza você tem muito mais, né?
Então, pensar justamente nas músicas, nas danças, nas línguas antigas que têm buscado, né, essa visibilidade, essa patrimonialização, enquanto um poder político, né, como o professor José Medeiros estava falando, né, que isso dá uma visibilidade, isso dá uma inserção dentro do panorama das discussões de mundo, né, isso mostra justamente essa vontade e esse protagonismo, né? E quando você falou, Marcelo, dessa questão da tecnologia, isso é algo que eu tenho trabalhado desde 2010, quando eu cheguei aqui em 2009 na UFES, e em 2010 eu comecei a me aproximar dessa questão da tecnologia, tanto que hoje eu sou há quase 6 anos membro do Centro de Inovação e Transferência Tecnológica, o Sintec, aqui da UFES, né? E eu comecei a desenvolver alguns projetos primeiro, bem tímidos, de elaboração de sites, de blogs, que construíssem bancos de dados sobre patrimônio cultural, né, para fazer essa organização, essa sistematização, né, num determinado espaço para que os nossos alunos pudessem utilizar. E nos últimos 2 anos, eu justamente me enveredei pelo caminho do desenvolvimento de aplicativos, né? E eu estou com 2 aplicativos que são justamente voltados para essa questão do patrimônio, né? Um aplicativo que é o MapTour, que é um aplicativo de turismo, que a ideia é fazer plotagens em QR Codes nos aeroportos brasileiros, são 6 aeroportos, né? E esses QR Codes direcionam para um mapeamento de produtos que receberam, né, certificação de indicação geográfica. Então, são 13 produtos brasileiros e que tem todo um modo de fazer cultural, tradicional associados, né? Dentre eles, inclusive, aí de Minas Gerais, o queijo do Cerro, né? Então, a ideia é fazer um mapeamento que promova uma rota articulada, uma rota conjunta, que não favoreça só a individualidade, mas a coletividade das comunidades, né? Porque muitas vezes você tem essa recepção de indicação geográfica, que é muito bem sucedida, porque vem acompanhada de políticas públicas das gestões, como no caso do Sul, com o Vale dos Vinhedos, né? Mas a gente olha para outros espaços, né, que você tem um certo abandono, né? A gente vê aqui mesmo em Sergipe, com a renda irlandesa de Divina Pastora, né? A gente vê em outros lugares, como Espírito Santo, né, as panelas de goiabeiras, e por aí vai. Então, a ideia é justamente trazer essa visibilidade, que as pessoas comecem a saber o que é essa indicação geográfica, como é que ela está relacionada àquela territorialidade, àquela comunidade, que é uma comunidade que produz isso dentro de uma situação de patrimonialização também, né? Às vezes, essa patrimonialização já aconteceu pelo próprio registro de patrimônio imaterial do IPHAN, e às vezes não, né? Mas isso não tira esse valor, porque a própria comunidade reconhece como patrimônio material. Então, o aplicativo mostra justamente os locais onde essas comunidades podem ser encontradas para eliminar os atravessadores, né? Para que as pessoas possam se dirigir a essas comunidades e efetuar a compra diretamente com essas comunidades, né? E toda uma estrutura turística que serve isso, e mostrar que, mesmo em locais que você não tem, de repente, um hotel, ou não tem um sistema de restaurantes, enfim, que possam assessorar aquela comunidade, mas você tem nas proximidades. Então, isso não inviabiliza as pessoas de irem lá e voltarem para outra região, né, mais próxima. Então, deixa de ser somente um espaço que, como acontecia aqui, o pessoal vinha para Sergipe, aí comprava a renda irlandesa em Aracaju, ao invés de ir para Divina Pastora. Então, a ideia é que as pessoas... Não, mas Divina Pastora fica o quê? A 2 horas, 1h30? Então, você pode ir, né, a depender do carro, você pode chegar em 40 minutos. Então, você pode ir comprar diretamente lá, conhecer a cidade, viver um pouco da experiência das rendeiras produzindo a renda irlandesa ali na sua frente, e depois voltar para o seu hotel em Aracaju. Então, a ideia é estimular esse processo, né?
Então, esse é um dos aplicativos que eu tenho trabalhado, que recebeu o financiamento desde o ano passado do Observatório do Itaú Cultural. Então, a gente agora, né, tem capital para poder fazer um aplicativo que saia da ordem do que a gente estava trabalhando, que era um dos softwares livres, né? Então, a gente já pode trabalhar algo muito mais elaborado. E um outro aplicativo que a gente também está criando agora, a ideia é que até agosto ou setembro ele já esteja também disponível, é um aplicativo mais endógeno, né, que é mais aqui para Sergipe, mas a ideia é fazer um mapeamento de todos os grupos de folclore que fazem manifestações tradicionais, de danças, de folguetos, que estão em vários municípios aqui, não necessariamente na capital, Aracaju, mas estão nas circunvizinhanças, né? Então, fazer com que esse aplicativo faça esse mapeamento, traga as biografias, vídeos, entrevistas, fotografias desses grupos, mostre os horários de ensaios deles, dias, horários de ensaio, formas de contato deles, para que eles possam se apresentar em feiras, em festas que são organizadas. Então, a ideia é fazer com que eles entrem numa dinâmica da economia da cultura, e que, principalmente, eles possam ser os gestores, né, do seu próprio produto. Então, a gente tem feito muita pesquisa agora com o Encontro Cultural de Laranjeiras em janeiro. A gente aproveitou muito para fazer essa coleta de dados, né? Os meus bolsistas aproveitaram muito esse processo para entrevistar os grandes mestres, né, dessas tradições, a maioria já na terceira idade, então também são registros que ficam de pessoas que a gente não sabe também durante quanto tempo elas ainda estarão conosco, né? E justamente toda essa divulgação que a tecnologia está propiciando. Então, são grupos tradicionais que tradicionalmente não utilizavam a tecnologia e que agora passam a ser objetos e protagonistas dessa tecnologia, porque outros estados, outros interessados até de outros países, vão poder entrar em contato diretamente com esses grupos, com os mestres, com os organizadores desses grupos, para efetuar as transações de contrato, né, de cessão de direitos de imagem, de filmagens, enfim, de todo o processo que eles puderem fazer essa troca, né? E aí também valorizando muito essa questão, e quando a gente fala de patrimônio material, isso sempre foi uma grande discussão dentro da academia, com historiadores, antropólogos, sociólogos, né? Que é justamente que o patrimônio, cada vez mais, principalmente o patrimônio material, ele precisa estar dentro desse circuito da economia criativa, da economia cultural, ele precisa ser um vetor de economia, ele precisa gerar sustentabilidade para quem o produz. Não adianta só a gente pensar nesse patrimônio daquela forma, né, ilusória, idealista, as pessoas fazem porque gostam, porque amam e têm a obrigação de manter a tradição sem ganhar nada por isso. Porque se passam a receber por isso, vira uma mercantilização da cultura. Isso é muito complicado, porque dentro da sociedade atual, o que a gente vê muitas vezes são as pessoas, principalmente os mais jovens, querendo abandonar essas tradições em busca de outros meios que desfavoreçam economicamente. Então, quando você inclui esses processos culturais e materiais dentro desse circuito de economia da cultura, onde eles são os próprios gestores, são eles que estabelecem o preço, são eles que fazem toda uma divisão, então você favorece o associativismo, você favorece o empoderamento da comunidade, né? E aí você tem os jovens realmente querendo participar disso, né? Querendo continuar com essas atividades, né? Então, uma forma de não morrer esse patrimônio material. Eu acredito que alguns outros países já têm descoberto isso há um bom tempo, e o Brasil ainda está muito engatinhando nesse processo, né? E aí, só para retomar um pouco a questão do Oriente, aqui também no Brasil, eu acredito que com esse avanço da China, né, econômico e político, cada vez mais, e principalmente no Brasil, a gente sabe que agora algumas ações de empresas importantes brasileiras que foram colocadas no mercado estão sendo adquiridas por grandes corporações chinesas,
né? Então, a gente sabe que cada vez mais vai ser muito importante essa parceria com a China e esse conhecimento da China. A China já está deixando de ser o outro, né? Ela está virando cada vez mais um parceiro. E, enquanto parceiro, a gente precisa realmente conhecer a cultura, as tradições, para poder dialogar, construir uma relação de diálogo. Portugal já vem fazendo isso há um bom tempo, porque tem percebido isso, né? O próprio interesse da China com a questão também da língua portuguesa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem que começar a olhar para isso. Eu acredito que as universidades elas têm um papel fundamental nisso, porque a gente está formando as novas gerações em várias áreas para dialogar com esse novo universo que está sendo constituído aí, né? E se a gente deixar essa nova geração de fora, a gente está promovendo, tá auxiliando a promover a exclusão, né, dessa nova geração. Então, quem é que vai realmente poder dialogar, construir uma base de interesses coletivos, né? Então, são questões para a gente estar pensando aí na universidade. Eu espero muito que essa disciplina de História e Patrimônio Cultural, a gente está passando agora para uma reformulação do nosso plano político-pedagógico de curso, né? Eu tenho lutado muito para a continuidade dessa disciplina na nossa grade, que seja ainda no primeiro período, porque é algo que os alunos chegam, já chegam ávidos e já ficam muito interessados em discutir isso, já começam a ver que patrimônio não é apenas aquilo que está classificado como patrimônio, mas é aquilo que dá a eles essa sensação de pertencimento, de identidade, de referência, né? E isso tem me deixado muito feliz, inclusive até pela procura de outros cursos, né? Então, eu já estou na 4ª turma que eu ofereço essa disciplina, né? E eu tenho visto justamente, né? Cada vez que a gente oferta, a gente tem mais de 60 alunos, e não só os alunos de História, que ela é obrigatória para o aluno de História, mas a gente vê os coordenadores ficam loucos, porque começa a ter uma procura de outros cursos para abrir vagas adicionais, e aí a gente tem tido turismo, arqueologia, arquitetura, artes, teatro, enfim, vários outros cursos que têm mostrado esse interesse, né, em estar mais próximo, em conhecer melhor essa dinâmica do patrimônio, né, e eu faço questão de trabalhar justamente Índia, China, Oriente, Japão, tudo isso, as cartas patrimoniais, mostrar como, apesar das tensões, dos conflitos, né, os povos têm construído uma nova dinâmica de pensar o patrimônio e como essas instituições de guarda ou de que tinham a palavra oficial estão sendo obrigadas a se reposicionar e se reposicionar dentro dessas novas demandas, dentro dessa nova agenda, né? Então, isso tem sido muito interessante, porque isso dá uma esperança também para que essa geração que está chegando agora também caminhe por por esse setor, por esse segmento do patrimônio e comece a também lutar pela salvaguarda, pela valorização, e pelo desenvolvimento de políticas públicas, né, de governança, de economia da cultura, economia criativa, para as áreas de onde eles vêm, né? E principalmente aqui no Nordeste, que a gente sabe que tem uma cultura imensa e a gente ainda tem tão pouca coisa patrimonializada e principalmente as indicações geográficas, né? Se pensar que em Sergipe a gente só tem uma, que é a renda irlandesa, e quantos mais produtos a gente podia ter com indicação geográfica? Se a gente for pensar em termos de Brasil também, a gente ainda tem muito pouca indicação geográfica para cultura e para os produtos maravilhosos que a gente tem nesse país que tem uma territorialidade continental, né? Então, assim, e essa é uma preocupação que a gente já vê, primeiro, muito grande com a Europa, mas a gente vê a China, o Japão também avançando muito nessa discussão das indicações geográficas e das indicações geográficas também tradicionais, culturais, artesanais, né? Não apenas dos produtos agropecuários, por exemplo. Eu acho que é por aí.
Fantástico, fantástico, Janaína. José, a palavra é sua, meu amigo. Já. E quando a conversa é boa, ela toma um tempo. Nós já estamos já com 1 hora de conversa. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas, José, por favor, a palavra é sua. E eu acho que aí tem coisas que você vai comentar bastante agora. Fique à vontade. Nem vou, não é nem tanto comentar, não é? Mas a professora nos estimula a pensar. Isso é bom. E nordestino como eu sou, e distante do meu país, então quando eu escuto a língua assim portuguesa, ainda eu fico com mais vontade de ouvir, né? E é uma sensação que vocês não têm ideia do que é, estando aí. Eu, recentemente, eu fui assistir a um filme aqui brasileiro, Nice. Passou na rede nacional, né, na rede de cinema chinês. Foi um filme brasileiro escolhido e foi apresentado em rede nacional. Então eu fui ao cinema aqui na minha cidade e vi o filme. Depois, um jornalista da Lusa, que é a agência de notícias de Portugal, mas tem um correspondente aqui na China, em Pequim, nos ligou para que a gente comentasse isso. E um dos comentários que eu fiz foi dizendo que o governo brasileiro não poderia pensar, o governo e os agentes econômicos não poderiam pensar apenas em minério de ferro e em soja na relação com a China. Mas precisariam pensar em cultura, como dentro da perspectiva econômica, como a professora está falando. Então, aquele filme ter sido apresentado na rede nacional, né, que é um mercado grandiosíssimo aqui, ou seja, os próprios produtores de cinema, de filmes no Brasil, precisam olhar para esse mercado. E a China está aberta. Por exemplo, a China escolhe poucos filmes, talvez 7, 8 filmes de Hollywood por ano. No momento que entrou um filme brasileiro, é a menos de Hollywood, porque ela tem um controle também da entrada dos filmes estrangeiros. Isso até o Rafael comentou também nessa mesma matéria que a Lusa fez. Então, aqui na China eu percebo o seguinte, que o primeiro movimento para que algo seja conhecido nacionalmente e talvez internacionalmente é o reforço da sua valorização local. Então, uma manifestação cultural, gastronômica, ou de dança, enfim, de outro, qualquer que seja o ramo, se ele não é valorizado localmente, ele dificilmente ele vai dar um salto para ser percebido por um público mais amplo, e aí sim ele entrar nessa dinâmica, né, do consumo cultural, que hoje é o terceiro, é o quarto setor, é o que mais se envolve. As economias onde as pessoas se realizam materialmente, que já abastecem o estômago e protegem o corpo dentro de um teto, eles vão consumir cultura. A cultura passa a ser um elemento essencial. Isso já está consolidado, digamos, na mentalidade de um grande conjunto de humanos. Não é mais por que eu saio daqui, sair daqui com o Rafael e fui para a Índia para visitar Damão, Goa e Diu. Fui por cultura, fui por história. Né? Eu fui porque ali teve uma passagem de portugueses, ali ainda se fala português, ali tem marcas de um passado que é comum com o meu passado. Então, eu fiz todo um esforço, comprei passagem de avião, etc., trens, comi tudo que a gente pode imaginar que um ser humano precisa e que faz investimento para chegar naquele ponto. Porque eu tinha informação, primeiro ponto. Né? Eu sabia que aquilo existia. E eu sabia que aquilo era relevante. Por que eu saí daqui e fui para Hiroshima?
e de Hiroshima, inclusive, trouxe pedras do Rio, onde explodiu a primeira bomba atômica. Estou levando lá para meu museu no Rio Grande do Norte, na minha Canabrava, que tem um pequeno museu. Estou levando aquilo lá, porque quando era criança, 8 anos de idade, eu li um livro sobre a explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima, e aquilo me deixou assim, né, com desejo de ir naquele lugar. E agora, inclusive, na próxima semana, eu estarei indo ao Japão, novamente, vou com minha esposa, e vou a Nagasaki para também trazer pedras de Nagasaki. Porque Nagasaki, por exemplo, foi uma cidade japonesa criada pelos portugueses. Então, no momento que eu apropio-me, a minha mente se apropria dessas informações, aumenta a possibilidade de eu interagir com aquele espaço e de eu querer saber mais daquele espaço ou daquela manifestação cultural. Não é, professora? A professora realmente colocou questões aí que devem dar 2 ou 3 fóruns, né? Antes, assim, um comentário do professor Antônio, que é a questão do Oriente e do Ocidente, eu penso que o Oriente agora está dizendo quem é, quem eu sou. Não é mais como o professor Antônio colocou isso, não é mais quem é o Oriente, dito pelo outro, mas agora quem eu sou. Você sempre disse quem eu era, mas agora não, você vai ter que ouvir-me quem eu sou. A partir da minha perspectiva. Eu penso que é isso que está em curso algo novo na humanidade. Que é onde as individualidades e os grupos se percebem e se afirmam na sua cidadania e na sua dignidade. A legitimação dessa afirmação, que é quando o outro dá um carimbo e diz que tem valor, apenas uma consequência. Você já sabe que tem valor por perceber-se. E claro que você também, ao ter essa percepção, também valoriza o outro. E sabe que o outro também tem valor. Então, aí está dado os passos iniciais, a base inicial para um avançar em outras perspectivas. A professora trouxe 2 pontos que eu gostaria trouxe vários, né? Mas assim, eu destaquei 2 pontos que realmente eu considero muito, muito importantes de pensarmos com mais profundidade. Primeiro, que foi quando ela começou a palestra, a conversação dela, olharmos para fora, para o que de fora existe de especial e incorporarmos isso no nosso cotidiano, ou seja, nos apropriar também. Então, quando nos apropriamos da yoga, era algo de um outro grupo cultural e trazemos ele para o nosso cotidiano e passa a ser nosso. Pegando esse exemplo, mas pode ser ampliado para outros também, em termos de comidas, em termos de dança. A minha reflexão estava tecendo as considerações de que a fala fazia nós pensarmos em 2 movimentos. O movimento externo, que é aquilo que produzido por outros grupos culturais em outros países, como a yoga, e trazer isso para incorporar no nosso cotidiano, ou seja, um conhecimento que está lá e que a gente percebe que é especial e que começa também a se apropriar dele, e ele também passa a ser nosso, e também, que é no caso do olhar para o entorno, olhar para nós mesmos, o que temos, valorizarmos isso que temos e propagarmos isso e compartilharmos com os outros, que, por exemplo, são o que proporciona os aplicativos, né? Claro que numa escala ainda em desenvolvimento, mas já bem sinalizado nessa direção. E tranquilo, mas eu penso que a professora já percebeu os comentários, e também eu acho que realmente é muito relevante essa parte da economia, pensar a economia, mas não só, é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, se um conhecimento,
se sustentar por causa de um apoio de uma prefeitura, nós não podemos, a sociedade não pode se dar ao luxo de deixar algo valioso nas mãos dos outros. Nesse sentido, precisaria criar mecanismos públicos, leis, que assegurasse que, independente de quem estiver assumindo e gerenciando o poder político de uma prefeitura, de um estado ou de um país, não comprometesse aquele investimento público. Então, nós não podemos, né, temos que ter esse cuidado, é uma coisa ainda para ser construída. E segundo, também, que nós não podemos deixar que o que é valioso possa morrer porque alguma sazonalidade, alguma guerra, alguma seca, alguma falta de investimento, isso ou aquilo, aparece no meio do caminho e destrói aquilo que é valioso. Mas enfim, eu acho que já deu para expressar mais ou menos o que eu gostaria de expressar. Então, ou seja, nós precisamos de um processo de educação, as pessoas percebam o valor e, a partir daí, se mobilize ou crie mecanismos para que aquilo que é valioso possa ser continuado. Esse é o grande desafio, e o Brasil está numa fase ainda muito, muito elementar. Infelizmente, são algumas pessoas, alguns grupos, não é geral, nacional, do nosso jovem, do nosso povo. Então, precisamos também ter claras limitações. Não sei o que é, quando o povo está meio disperso e a valorização da história, da cultura, é desconsiderada. Por exemplo, em Touros, minha terra, onde eu tenho o meu Jardim Ciência, que é um experimento nessa perspectiva do que eu acredito, de resgate de sabores, de resgate de valores culturais, etc. Parâmetros. Nós temos a Praia do Marco, foi aonde foi encontrado o primeiro marco colocado pelos povos em 1501. Esse marco agora está em Natal, no Forte dos Reis Magos. Porque disseram que não tinha segurança, isso em 1960, e depois foi tombado como patrimônio nacional. Agora a própria cidade está reivindicando a volta do marco, etc., essas conversas, essas discussões todas. Mas a questão é um ponto de relevância histórica. E talvez a escola ao lado, ou a escola da minha comunidade, que fica apenas 20 quilômetros, nunca fizeram uma visita naquele espaço cultural, não se apropria mentalmente. Ô, Janaína, só para esclarecer, você me ouve, Janaína? Sim, ou sim. O que acontece? O José Medeiros, ele já está com quase 10 anos lá na China, e com os recursos que ele tem, ele está desenvolvendo um projeto na cidade natal dele, que é Canabrava, que ele já citou, que ele chama de Jardim Ciência. Bom, Janaína, então o que acontece? Esse Jardim Ciência é um trabalho interessantíssimo. Ele conseguiu um terreno onde ele já construiu uma pequena área lá com biblioteca, e já foi matéria na televisão lá do Rio Grande do Norte, aonde tem palestras, uma série de coisas. Ele até sonha um belo dia um fórum ser gravado lá, diretamente do Jardim Ciência. E o que ele estava citando agora nesse final, tá, é que, eu sei, lógico, a gente acaba acompanhando tudo isso, é um projeto é um sonho que ele tem, que é um sonho maravilhoso, né, e que se realiza dia a dia, é que esse foguete que lançaram com esse carro, né, o que as sobrinhas dele começaram a fazer num muro, né, começaram a desenhar um mapa mundi, né, num muro, né, e é uma questão simbólica, né, dessa questão, olha,
aqui eu também acompanho o planeta Terra, né? E é Tá bom, professor? uma cena belíssima. Ô, José, eu estava falando para a Janaína agora, as suas sobrinhas desenhando o mapa mundi na parede lá. Simbolicamente também pegando o mundo para elas, né? Nos apropriando do mundo, porque se nós não nos apropriarmos do mundo, e a maioria do povo brasileiro, a maioria, principalmente as populações pobres, 90 milhões de pessoas, que foi o lugar onde eu nasci, nós não temos noção da importância. Por exemplo, eu falei que a Praia do Marco fica 20 quilômetros e não sai a escola, não tem um programa escolar para ir ali se apropriar daquela história, daquela memória. Então, quando eu fiz um passeio, e agora com a minha esposa, eu fui à Europa pela primeira vez, e fiquei 27 dias e passei em Portugal e cheguei em Braga para visitar um amigo que é professor de português também aqui comigo, na mesma universidade, ensina aos chineses. E quando chegamos lá, ele falou, olha, aqui nós temos a cruz da primeira missa no museu em Braga. E eu arrumei o tempo naquela hora, eu estava com um amigo português, e fomos ali presenciar aquele objeto, por mais que pode ter dúvidas históricas se é ou não é, mas só a possibilidade dele ser, a hipótese dele ser, já nos deixou num estado de euforia especial, como se eu tivesse ganhado um grande presente da minha vida. Né? A mesma coisa com o Marco de Touros, chegou em 1501, ou seja, é uma história em construção que a gente observa e pode perceber as marcas físicas dela. E isso mexe conosco, nos faz perceber como um ser, além da nossa individualidade, né? Pertencente a uma história. Eu penso que é isso que pode abrir esses trabalhos que a professora está fazendo, claro que é um trabalho ainda muito restrito na universidade, numa disciplina com um grupo de alunos, mas eu penso que são as sementes que vão sendo lançadas, que vão abrir novos caminhos. Não, eu penso, professora, que trabalharmos em mais direções, né? É juntar mais esforços. Uma é essa mesmo, por exemplo, a professora fazendo o mapeamento, fazendo os aplicativos, e que eles sejam mais usados, e que isso desperte em mais pessoas a importância de olhar para outras coisas que ainda não foram vistas e que têm valor. E que as pessoas se apropriem do conhecimento coletivo. Não precisa governo autorizar. É isso que eu estou fazendo no meu Jardim Ciência. Não precisa o governo autorizar para que eu me aproprie daquele espaço cultural e daquele conhecimento histórico. Ele está dado. Isso vai me fortalecer como ser e como cidadão. Né? Eu penso que eu acho que a gente tem que entrar também nessa parte. Uma coisa é a luta política, reivindicando administradores que façam com que os recursos para essas ideias eles sejam direcionados, e outra coisa é, na entre-safra da existência desses administradores, a gente também não parar de nos apropriar daquilo que é nosso. Então, colocar um mapa mundi no muro de uma escola, ou, no caso, no muro do Jardim Ciência, como as minhas sobrinhas estavam colocando o mapa mundi, e ali vai perceber, ó, o tio está ali na China, ao lado é a Índia, na Índia tem Damão, fala português, tem Dil, também fala, tem Goa, e ali tem yoga, e ali tem tai chi. E essas crianças daquelas comunidades pobres começam a ter esse conhecimento no seu imaginário, e ali no Japão teve a primeira bomba atômica, foi em Hiroshima, tem uma pedra aqui no museu de lá. O meu tio vai trazer uma de Nagasaki, eu vou trazer a próxima semana, quando eu for. Aí está aqui a pedra, e esse conhecimento sensível ali ao olho dele, quando ele crescer, ele tem vontade de ir lá. Ou ele também vai refletir sobre isso, ou seja, não esperar, não temos mais tempo de esperar, porque também não temos mais tempo de esperar um bom rei para fazer as coisas por nós. Eu acho que é isso. E esses conhecimentos dentro das universidades, os espaços ocupados, o exemplo que a professora está trazendo, o professor Antônio também já temos conversado sobre isso, está aqui a própria existência desse fórum, é algo novo e que a gente tem que aproveitar e ampliar. E a rede vai justamente criar essa força de um poder que não está sendo negado, mas não pode ser negado porque nós temos conhecimento dele e nos apropriamos. Era essa fala.
Bom, José, obrigado. Repara, Janaína, o que o seu tema provoca, né, nas pessoas, porque o José, você já deu para perceber, um idealista, um sonhador, no melhor sentido do termo, tá? Quando eu uso essas duas palavras, porque ele realmente arregaça a manga e vai colocar o sonho em prática, né? E independentemente dos governos, isso aí, essa é a grande, como é que eu vou dizer, mensagem no final das contas que fica. E aí eu queria falar alguma coisa para devolver a você, para você fazer o encerramento, né, desse nosso bate-papo. Lá se vão já 1h30, descontado aí uns 15 minutos de problemas de conexão, pelo menos 1h15 já de conversa, e de uma conversa realmente bastante produtiva. Eu fiquei pensando, uma pena que agora o José perdeu a conexão dele, mas depois a gente volta, eu passo para ele, mas eu queria que você encerrasse com a seguinte questão, se é que eu vou falar alguma coisa que tenha algum sentido, né? Pegando aquilo que você disse, né, que você tem apenas um patrimônio imaterial reconhecido em Sergipe, das rendas, né? Você tem pouca coisa e tal. Até que ponto nós também não somos Oriente? Aí pensando a palavra Oriente lá do Eduardo Said, né, o conceito dele, em relação ao nosso próprio país, né? E aí eu penso no Jardim Ciência que o José faz lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, até que ponto nós também não somos Oriente, né? Até que ponto nós somos estrangeiros na nossa própria terra? Essa que é a grande questão, né? E aí eu devolvo a palavra para você encerrar o nosso fórum, que foi extraordinário, realmente, tirando o nosso problema técnico, mas a gente vai fazer os devidos acertos. Eu devolvo a palavra a você, minha amiga. Por favor, fique à vontade. Ok. Bom, na verdade, assim, aqui o único que tem a indicação geográfica, que é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, né, a renda irlandesa. Ela também é patrimonializada pelo IPHAN, ela recebeu o registro, né, de patrimônio imaterial. E nós temos alguns outros patrimônios aqui que são patrimonializados pelo Estado, né, legislações estaduais, como no caso das queijadas da Dona Marieta Santos, em São Cristóvão, que, por legislação estadual, foram patrimonializadas. A gente, como praça, né, como patrimônio material chancelado pela Unesco, como patrimônio da humanidade, a gente só tem um, que é a Praça São Francisco e São Cristóvão, né? E a gente tem outros patrimônios também tombados pelo IPHAN, né? O Centro Histórico de Laranjeiras e outros espaços também, mas ainda são muito poucos, né? Então, na verdade, bem como você falou, a gente ainda vive um cotidiano aonde a gente está tendo que aprender ainda muita coisa, muita informação sobre esse patrimônio, né? Até porque, como nas últimas décadas houve essa consciência maior de que a reivindicação de patrimônio ela tem que partir da própria comunidade, né? Para que realmente tenha um sentido, não venha de cima para baixo, como acontece na década de 30, que você tem a patrimonialização somente, principalmente do patrimônio material, e é um desprezo do patrimônio imaterial, quando você tem principalmente os espaços referentes à colonização, espaços de poder, espaços das igrejas católicas, a gente tem Minas tem um papel muito importante, né, durante esse processo. O que a gente vê nas últimas décadas é uma subversão disso, né? A partir de 2000, com a própria definição, a própria conferência de patrimônio imaterial na Unesco, né, e a própria definição do conceito, a gente passa a ter essa valorização, mais editais, os grupos que produzem o patrimônio imaterial, né, principalmente os grupos de dança, de folclore, né, o saber fazer, começam a participar desses editais e começam a se desgarrar dessa questão do poder político que cobrava deles votos em troca de subsídios, em troca de financiamento, né? A gente aqui no Nordeste, a gente sabe, o professor Zé Medeiros sabe muito bem, né? Então, os grupos recebiam os seus uniformes novos, desde que nas épocas de campanha
eles fizessem as danças com a camisa do candidato à prefeitura, com a camisa do candidato ao governo, que favoreceu eles, entre aspas, com o dinheiro público, né? Então, hoje você já tem, nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança nesse sistema, no sentido de dar uma instrumentalização para esses grupos, para esses mestres, de que eles poderiam tirar o seu próprio CNPJ, de que eles poderiam concorrer aos editais, as universidades começaram a chegar mais próximas, a auxiliá-los a fazer a montar os próprios projetos para essa concorrência. Então, essa concorrência e essa verba que chega até eles, né, não é mais uma doação, é uma conquista deles, então eles deixam, né, de dever favores a esses gestores públicos, e a gente teve uma política muito boa. Infelizmente, o problema atual, a conjuntura atual do Brasil, inviabilizou muita coisa, né? A gente está num processo agora, infelizmente, de retrocesso, mas nos últimos 10 anos a gente teve muito uma discussão das políticas nacionais de cultura, né, dos planos decenais, planos de 10 anos, e que aí é muito do que o professor José Medeiros estava falando também, sobre a gente não deixar na mão de partidos políticos, de figuras isoladas dos governos, mas que a política cultural seja um plano de Estado, né, e não um plano de um grupo no poder, né, porque aí as descontinuidades acabam sendo muito fortes nesse processo, né? E isso fez com que várias regiões se empoderassem, né? Então, houve elaboração de políticas culturais municipais, conferências municipais, conferências estaduais de políticas públicas culturais, né? A gente tem vários grupos de pesquisas, revistas acadêmicas para apoiar também esses segmentos, foram lançadas, então tem uma discussão muito forte nesse sentido, né? Então, a gente vê um andamento nos últimos anos muito favorável a essa conscientização, né? Mas a gente ainda, enquanto Brasil, a gente ainda precisa de muito mais, né? Eu digo, a gente está ainda engatinhando, a gente precisa favorecer, principalmente que as gerações mais novas tenham esse conhecimento. O que o professor também falou, dessa questão dos jovens muitas vezes não saberem o que está a 20 minutos, né, da sua residência, que tem um valor cultural. Eu vejo isso todo semestre, quando eu começo a disciplina de História e Patrimônio Cultural. Então, eu vejo sergipanos, né, eu sou carioca, estou aqui no Nordeste há 13 anos, vou fazer 14 e quase 9 anos aqui em Sergipe. Mas eu ainda vejo sergipanos que vêm fazer disciplina comigo e que nunca foram a Laranjeiras, que tem o encontro cultural mais famoso do estado, que começou em 1976, né? Então, o que eu faço com esses meninos? Quando eu consigo casar a disciplina com a ocorrência do encontro cultural, eu levo todos eles. Então, todos eles vêm comigo para Laranjeiras, e se não tiver o encontro cultural, de qualquer forma, eu levo eles para Laranjeiras. Então, eu mapeio os lugares e carrego eles, e às vezes a gente não tem infraestrutura, a gente não tem, às vezes, ônibus, motorista da universidade, a gente vai de ônibus comum mesmo, cada um paga a sua passagem, e a gente chega e faz a coisa acontecer, né? E em janeiro, quando teve o Encontro Cultural de Laranjeiras, eu fiz uma outra forma de avaliação com eles, porque eu digo, como a disciplina traz essas propostas de reflexões novas, as avaliações também têm que ser avaliações novas, né? E aí, falando muito da questão da tecnologia, a minha avaliação com eles, eles foram divididos em grupos, né? E eles foram para o Encontro Cultural e eles tinham que fazer vídeos de até 5 minutos do Encontro Cultural, cada um pegaria uma parte, né? E eles teriam que depois fazer a edição, fazer a correlação daquilo que eles estavam filmando em Laranjeiras durante o Encontro Cultural, fazer uma fala sobre o patrimônio material e imaterial daquela área, e tinham que postar no YouTube, né? Então, eles fizeram isso, então eu já tenho, pelo menos, aí
uns 8 vídeos aí que eles postaram no YouTube, e eles ficaram super animados, assim, né? Então, eles foram, entrevistaram os mestres, filmaram as danças, andaram pela cidade toda. Então, eram aqueles meninos que muitas vezes nunca tinham colocado os pés em Laranjeiras e saíram de lá apaixonados, dizendo que iam voltar com a família e tudo. Então, eles se tornam agentes multiplicadores, né? Primeiro por eles mesmos e depois pela própria questão de colocar no YouTube e ganhar o mundo e começar a ter essa visibilidade maior. Então, eu sempre me preocupo muito com essas questões, né? E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com isso. Uma coisa que eu digo que o que me atraiu para a tecnologia, né, sendo historiadora, sendo das ciências humanas, é que justamente ninguém queria trabalhar com isso dentro das ciências humanas e ciências sociais, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ir nas reuniões de patente, de indicação geográfica, para aprender sobre isso, né? O pessoal de engenharia, de tecnologia me olhava assim, esse corpo estranho está fazendo aqui, né? O que ela está querendo? Volta lá para os arquivos do século XVIII e XIX, né? E eu dizia, não, eu vou aprender, eu vou fazer. No início, blog, site, e agora estou lá no aplicativo, né? E é engraçado que como isso vai puxando, né? Do Maptu, que é o aplicativo de turismo para os aeroportos, veio esse segundo aplicativo, que é o Sergipe Cult, que é o de folguedos e folclore, né, dos municípios aqui de Sergipe. E eu já estava pensando agora para o próximo, né, para o próximo edital, já desenvolver um aplicativo sobre a gastronomia, né, os pontos, os produtos que são, assim, singulares aqui, né? Por exemplo, a gente tem aqui em Laranjeiras uma cachaça, né, muito específica, que é chamada de Bimba de Quati, né? E quase ninguém sabe disso, porque é um mestre da cultura que, durante o encontro cultural, ele seleciona algumas pessoas, leva para casa dele, porque ele é o produtor, e aí ele serve essa cachaça, que é uma cachaça afrodisíaca, tem toda uma questão da madeira, que ela é conservada e tudo, então só tem uma por ano, né? Então só tem uma garrafa, então não dá para ser muitas pessoas, então isso já virou uma tradição, né? Então todo mundo quer ser amigo do mestre para poder no encontro cultural ir lá e beber a tal. Professor Antônio, vamos ver se a gente consegue ir junto com a professora aí no próximo encontro. E aí isso me deu uma ideia, assim, poxa, olha só quanta coisa a gente tem e a gente não tem uma divulgação disso. Então é bacana, né? Também criar um mapeamento digital, mostrar os lugares onde a gente tem um peixe de forma diferente, o aratu aqui, né? O sirimole que o Marcelo estava me falando, né? Há algum tempo. Então a gente tem tanta coisa que às vezes a gente não tem, e justamente vinculando principalmente a esse saber cultural tradicional. Então, para que não fique só aquela questão do restaurante que vende, mas não fala da historicidade, não fala da cultura, não fala do povo que produz, né? Então, a gente correlacionar tudo isso. Dizer, vamos falar dos mariscos, mas vamos falar das catadoras de marisco. Vamos falar da mangaba, do licor de mangaba, mas vamos falar também das catadoras de mangaba, né? Elas têm uma associação e tudo. Então, já estou pensando nisso, de fazer o terceiro aplicativo agora nessa linha da gastronomia, da comida, né? Eu brinco que o Nordeste me engordou 20 quilos. O Marcelo me conheceu, parecia uma flagelada, né? Magérrima, e hoje eu estou 20 quilos acima do peso, até brinco, eu tenho que parar de trabalhar com um projeto que envolva comida, porque não dá certo. Mas, assim, tem sido uma experiência interessante. Eu acho que a gente precisa de mais disso, porque justamente eu via muito o pessoal da tecnologia não querendo desenvolver nenhum produto vinculado à cultura, né? Aqui em Sergipe, então, que a gente tem a exploração do petróleo, Petrobras, está muito forte aqui, o pessoal da tecnologia, da engenharia, quer trabalhar com produtos voltados para a empresa, para a Petrobras, não quer trabalhar nada para a cultura, porque acha que não dá dinheiro, né? Então, eu disse, não, então eu vou aprender a fazer isso aí pelo do caminho eu vou encontrando pessoas loucas também, entre aspas, igual a mim, né? Então, eu tenho uma parceira intelectual que também trabalha muito com tecnologia, que é a professora Priscila Maria de Jesus, que é museóloga, né, e que também desenvolve, então, a marca da gente do Maptour, né, foi ela que fez, né, agora eu já estou aprendendo a criar também os logos, as marcas, né,
Então, a gente vai justamente unindo forças, trabalhando nesse sentido, né, e justamente construindo uma ação coletiva. E isso, aí eu posso dizer, a tecnologia, esse trabalho com patrimônio, me ensinaram e me deram uma outra visão da própria academia, né? Porque na história, eu não sei se Marcelo chegou a sentir isso, a gente tinha muito um trabalho muito isolado, muito individualizado, até solitário, né? E agora, nesses projetos que eu tenho feito de tecnologia e patrimônio, eu estou trabalhando com uma equipe, eu preciso de uma equipe, porque cada um chega com um saber agregado, né, e dá valor àquele projeto. Né? Então é maravilhoso dizer, eu não sei tudo, eu tenho muita coisa para aprender, quem pode me ensinar? E aí chegam outros assim, olha, você tem alguma coisa que me interessa, então vamos trocar? Eu sei fazer isso e você me dá o que você sabe fazer. Então a gente tem trocado muito nisso e a gente tem feito grupos, e isso tem sido tão maravilhoso. Aí eu digo, eu não sinto mais solidão na pesquisa, né? Porque essas pesquisas que são agora pesquisas aplicadas são pesquisas de coletividade. E isso eu acho que também muda um pouco a própria face da universidade, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar essa própria coletividade, até para nós nos fortalecermos enquanto ciências humanas, ciências sociais, né? Não adianta mais cada um ficar no seu lado, competindo entre si. A gente precisa investir nos grupos, nas redes de solidariedade, nas redes, né? Mesmo extra-territoriais, né? Rompendo as geografias. Então, a gente precisa investir nisso. Eu acho que o patrimônio, ele abre uma vertente muito boa para isso, e eu acho que o caminho do Brasil para justamente ter uma maior valorização do seu patrimônio cultural, seja ele material ou material, uma maior visibilidade, né, e um reconhecimento, ele precisa, o país vai ter que cada vez mais investir nessa perspectiva. E somos nós que estamos nas áreas de ciências humanas, ciências sociais, que vamos ter que pegar o touro pela unha, né, e correr atrás e fazer isso acontecer. Não dá para a gente ficar esperando o poder público fazer isso, né? A gente tem que realmente ter o nosso protagonismo. Então, a ação do professor José Medeiros com Jardim Ciência é maravilhosa, porque é isso que a gente precisa ter, né? Iniciativas que pensem o para fora da universidade, o para fora do currículo Lattes, o para fora, né, das publicações, qualizar com impacto, com grande impacto, né, de visibilidade. A gente tem que pensar principalmente esse retorno social, né, que é um retorno social não só para para a comunidade que a gente trabalha, mas para nós mesmos, né? Para mim é sempre maravilhoso saber que tem a Bimba de Coati lá do Zé Rolinha. Então, enquanto ele estiver mantendo essa tradição, eu vou poder consumir essa Bimba de Coati sempre nos encontros culturais, levar os amigos para consumir também, né? Se essa tradição morre, como é que fica? Então, eu também perco isso como pesquisadora. Então, a gente tem que entender que esse fluxo também é de mão dupla, né? Nós estamos trabalhando com eles, né, para produzir algo que beneficie mutuamente. Então, acho que também é muito essa postura do professor sair daquela ideia de que ele está levando o conhecimento, a iluminação para as comunidades ignorantes. Não são comunidades ignorantes. Eu acho que há um bom tempo a gente já tem aprendido que a gente subestimou durante muito tempo. Não, são comunidades que querem ser tratadas igual para igual. Eles são doutores no saber deles. E como eu aprendi nesse tempo todo de Nordeste, eu brinco que eu não sou nordestina, mas já sou uma carioca do Nordeste. E o que eu tenho aprendido e continuo aprendendo é fenomenal. Eu acho que o pouquinho que eu consigo transmitir ainda é muito pouco perto da riqueza toda que o Nordeste tem me trazido ao longo desses anos todos. E eu agradeço muito às comunidades que têm aberto as suas portas, inclusive das suas casas, para mim, né, para almoços, para tudo, porque as minhas pesquisas saem delas, né? E eu me sinto extremamente feliz de poder justamente trazê-las e falar delas, e falar da Dona Marieta das Queijadas, e falar do Zé Rolinha, né, com a sua Bimba de Coati, e falar de todos eles que realmente são esse patrimônio que tem uma significação muito importante, né? Eu digo sempre que toda vez, eu já estou há uns 6 anos que eu vou para o Encontro Cultural de Laranjeiras, em janeiro, que é durante a comemoração de Santos Reis, né?
E todas as vezes eu me emociono, todas as vezes eu fico com lágrimas nos olhos, e os alunos veem isso. Dizem assim, nossa, professora, parece que a senhora é sergipana, né? Eu disse assim, mas eu acho que eu devo já ser em alma, né? Porque eu me emociono. E é uma coisa muito bacana isso, né? E eu acho que a gente precisa fazer mais isso. E aí, só lembrando, Marcelo, quando você falou do jongo, eu lembro que quando eu comecei a procurar, fiz a busca de anterioridade para buscar ver aplicativos que trabalhassem com essa questão da cultura popular, eu achei um aplicativo que é justamente do Rio de Janeiro, que trabalha com samba de roda, com jongo no Rio de Janeiro. E aí ele faz esse mapeamento das áreas no Rio de Janeiro que tem a apresentação do jongo, dos sambas, e vai justamente mostrando o local, quanto né, a capacidade de recepção, os horários. Então, isso é muito importante, né? Então, esse aplicativo do Sergipe Cult, ele surge muito inspirado também nesse aplicativo do jongo aí para o Rio de Janeiro. Então, acho que a gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? Em algum momento, eu acho que isso vai dar um resultado muito bom, né? A longo, médio prazo, acho que a gente está contribuindo. Bom, Janaína, minha amiga, olha, muitíssimo obrigado. Obrigado por tudo, por essa aula maravilhosa que você nos deu. E, Zé, eu deixo com você dessa vez o encerramento dos agradecimentos finais. Eu vou deixar para o professor. Se você observar aqui na minha tela, né? Aqui você tem um quadro que é de Ouro Preto, aqui você tem Ouro Preto também, você tem o Japão, né? Isso aqui eu trouxe lá da casa do próprio Basho, do poeta Basho. Eu fui na casa onde ele nasceu. Imagina, 1600 e pouco, preservado. E aqui também o Mateorite, que faz essa conexão Oriente e Ocidente. Enfim, só para perceber um pouco do que vem aqui comigo. E, professora, eu saio de hoje daqui mais tranquilo. Eu já sou uma pessoa tranquila, porque percebo que a caminhada vai ser feita, apesar das adversidades. Porque eu nasci nas adversidades, cresci no meio das adversidades, então não tenho medo das adversidades. Das mais adversas que se possa imaginar contra um humano. E fiquei muito feliz em perceber, porque eu já percebo os conceitos criados. E o mais difícil é a criação dos conceitos. As pessoas se inquietam muitas vezes porque não vê uma materialidade ou vê uma materialidade numa dimensão ainda pequena. Mas eu não. Eu, quando vejo criado mentalmente em uma aplicação, mesmo que seja restrita a uma área ou a um grupo humano, eu já fico muito, muito satisfeito, porque eu percebo que ali vai entrar na outra fase, que é a fase da expansão, né, do envolvimento. É mais fácil, porque já está criado. Então, a professora já criou coisas fantásticas para o Brasil. Eu acho que esse seu trabalho é uma criação especial que os brasileiros devem pensar mais, né, e se envolver mais. Por exemplo, esse conceito de indicação geográfica de cultura é um conceito, eu não tinha pensado sobre ele. Interessante que o Jardim Ciência homenageia um amigo meu que se foi, que é o professor Aziz Abissab. Então, é Jardim Ciência Aziz Abissab. Porque o professor Aziz me ensinou o seguinte: você tem que se apropriar mentalmente do território. O território é onde está a base, onde estão os seus pés, né? E aí depois a ocupação dele, como é que o ser humano se relaciona com ele, o que vem, no caso a cultura, enfim, os saberes. Aí por isso, dentro do Jardim Ciência, eu criei o conceito de biblioteca-museu, com o nome da minha mãe, que é para nós nos perceber vindo, né? E essa semana passada, faz uma semana, eu materializei conceitualmente o conceito de cozinha, escola, câmara, cascudo. Justamente para dentro do Jardim Ciência ter um espaço de interação das pessoas para troca de saberes, saberes históricos e saberes sensoriais com os sabores, do conhecimento da região, né? Por exemplo, eu lembrava que minha mãe fazia um tempero que eles chamam de coloral, que na verdade é o urucum. E com o urucum fazia um tempero. E eu, quando fui da última vez, antepenúltima vez no Brasil,
Eu queria Urucum, porque eu pretendo fazer uma dança indígena lá, e a gente se pintar como índios e tudo mais, e não tinha mais Urucum. Aí eu digo para minha irmã, procura um pé de Urucum. Ela foi, conseguiu uma muda, e quando eu fui ao Brasil, uma dessas coincidências especiais foi com minha esposa, que ela foi para conhecer, a chinesa, minha esposa. E quando chegou lá, tinha um visitante estranho, porque ele falava num sotaque meio italiano, um padre jesuíta, que apareceu lá como se viesse de uma nave espacial. E quando a minha esposa chegou naquela igrejinha lá na frente, ele já falou ni hao. Ni hao em chinês é olá, tudo bem? Isso, né, em Canabrava, imagina no interiorzinho assim, coisa surreal. A literatura não consegue chegar nesse nível de tão surreal. E eu interagi com ele e eu convidei para visitar o jardim. Ele foi à tardinha lá e eu convidei para ele plantar o pé de urucum, que nós já tínhamos a muda. E, por coincidência, aquele padre que mora na Itália, faz tradução lá, trabalha com ecumenismo, ele era filho de uma índia, cresceu numa aldeia na Amazônia, sabe falar aquela língua, e ele foi plantar, eram umas 6 pessoas, nós tiramos as sandálias, e de pés descalços, a moda que a tribo plantava, nós plantamos aquele pé de urucum. E dançando e cantando uma música indígena e plantando. E aquele pé de urucum floriu e cresceu, e minha irmã colheu aqueles frutos e procurou uma pessoa, que só encontrou uma, que ainda sabia fazer aquele tempero. E aí fez aquele tempero, e agora já está na 2ª safra. Eu já falei para ela, para convidar aquela pessoa para dar um curso para jovens, 3 ou 4 jovens, para aprender aquele conhecimento. Né? Então, veja, são pequenas transformações, claro, né? Muito. E o conceito de cozinha e escola, Câmara Cascudo, vai justamente nessa direção. Então, hoje a professora nos deu uma aula. E eu gostaria, inclusive, aqui, professora, talvez na próxima festa, né, lá de Laranjeiras, se não está presente pessoalmente, mas quem sabe fazer uma transmissão para a China, pelo menos de alguns minutos da festa, né? E eu posso reunir um grupo de alunos chineses aqui, dos meus alunos chineses na universidade, e para verem um pouco dessa cultura lá, né? Um mestre, fala com ele, já que não vai beber a cachaça lá, a gente pelo menos faz um brinde, né, virtual. E eu espero também, no futuro, quando eu estiver no Brasil, poder eu pessoalmente conhecer e talvez estimular alguns professores da minha comunidade ou algumas pessoas do Jardim Ciência para visitar a festa em Laranjeiras. Eu acho que é nos apropriar disso, né? E a professora nos deixa mais... Se eu já era uma pessoa né, como o professor fala, assim, um sonhador no sentido... com muita convicção de que vamos mudar o Brasil, vamos fazer um Brasil que precisamos fazer. Depois da aula da professora, eu saio daqui mais convicto disso, porque vejo que temos pessoas a fazer coisas muito especiais. Então, era só parabenizar a professora por essa comunicação hoje com a gente, e tem muitas outras coisas que ela poderia voltar para falar, trazer talvez a professora amiga que ela mencionou, que né, traz esses aplicativos para que esse conhecimento a gente possa expandi-lo, né, outras universidades possam perceber, aqui na China possa se perceber, né, enfim, e é isso. Professor, mas eu não vou quebrar a tradição e deixo para que você encerre. Obrigado. Agradeço, Janaína, por tudo. José, sempre é um prazer conversar com você de todas as formas possíveis, de forma oficial ou oficiosa, pouco importa. E apenas para efeito de registro, que eu acho que eu não comentei com a Janaína, é que, apesar do doutorado em ciência política do professor José Medeiros, a formação dele toda é em letras, e ele é professor na área de língua portuguesa, lá na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang. E o que significa, Janaína, o que ele falou da transmissão, realmente seria extraordinário. Quer dizer, uma transmissão de uma festa popular em Sergipe para alunos chineses, estudantes de língua portuguesa na China. Quer dizer, então isso seria um evento
que eu gostaria, é claro, de alguma forma participar disso, assistindo isso. Isso aí será extraordinário, com certeza. Olha, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Janaína. Estamos aqui encerrando, então, o nosso Fórum Internacional de Ideias. Obrigado a todos. Um grande abraço.